Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Antar Lacerda. Hoje não estão aparecendo, mas o importante é a imagem e o que vocês vão aprender, né? Gente, estamos fazendo hoje uma revisão dos folclores que nós já vimos aqui no grupo Amigos da Dança, né? Por quê? Porque a partir do segundo semestre nós teremos outros temas relacionados a esses assuntos que vão se utilizar desses folclores. Quais folclores? Estou falando especificamente deste país, o Egito, né? E é relacionado aos folclores dele que nós vamos concluir aqui o nosso assunto. Depois precisamos estudar alguns folclores de outros países também, né? Isso a partir do segundo semestre. Então, agora concluindo a matéria do nosso primeiro semestre, nós vamos revisar o que a gente chama de danças bálades. Danças bálades. Existe a dança ballad e existe uma conotação de uma palavra chamada danças ballades, que é um contexto de várias danças folclóricas, né? Especificamente vamos fazer assim, vamos dividir o Egito em duas partes. Está aqui a parte baixa e a parte alta do Egito. Por que eu preciso saber isso? Preciso saber que o Egito é dividido em duas partes, existem folclores na parte baixa do Egito e na parte alta do Egito. Outra coisa importante que eu preciso saber é referente ao coração do Egito, o chamado Rio Nilo. É à beira do Rio Nilo que vivem os caiçaras egípcios e deles que sobrevivem, né? Através da cultura, através da pesca, através da navegação, né? Então, esses caiçaras são muito importantes. Por quê? Quando a gente estuda a região do Baixo Egito, onde está Alexandria, Port Said, Ismailia, né? Essa região ela é muito importante na questão folclórica. Eles têm uma raiz folclórica, né? Onde as danças são um pouco mais rápidas, o ritmo utilizado, já vamos falar direto, é Maksum, Falahem, Malfuf, usado nas suas músicas, né? Entre outros ritmos, mas esses são os mais marcantes e populares. Lá temos danças como Mombate, Port Said, Sensemeia, né? Melé Alaf. Ok, chegamos à raiz da questão. Três estilos de dança, ou os estilos de dança desta região. Ismailia é uma dança que se dança na cidade de Ismailia, né? Esta dança tem características parecidas com a do Port Said e do Sensemeia, na forma da execução do passo e na forma de se dançar. Ismailia, homens e mulheres dançam. Mombate, né? Conhecida como a dança do marinheiro, né? É representada sempre com figurinos trajados como se fossem pessoas que trabalham em navios, marinheiros, né? Pessoas da área naval. Temos também o sensemeia. Sensemeia, gente, é esse instrumento, né? Mas já falo dele. Vamos falar de Melé Alaf primeiro, para finalizar com o sensemeia. Melé Alaf é uma dança que se faz também nesta região, incluindo a região do Cairo. Característica do Melé Alaf, o nome já diz, Meleia, lenço, laf, grande. A utilização de um lenço grande, um lenço onde as mulheres se enrolam e dançam. Então, representativamente, essa dança traz toda a característica folclórica destas mulheres que dançam utilizando o meleia. O meleia, um chale grande que elas utilizam para se cobrir, né? Especificamente já estudamos sobre ele, já vimos sobre o Melé Alaf, agora identificamos que ele pertence à região do Baixo Egito. E para finalizar, vamos ao sensemeia. Sensemeia é este instrumento musical, o qual leva o nome da dança. Sensemeia é um instrumento parecido com uma harpa, né? Esse instrumento é a base rítmica, a base melódica, digamos, da estrutura da música da região do Baixo Egito, a região mais caiçara, digamos aqui, né, conhecida. O sensemeia é um instrumento que muitas vezes é acompanhado por derbaque e também as pessoas desta região podem se utilizar de colheres para marcar o ritmo. Por isso que as colheres estão dentro desse estilo musical.
também existe a dança sensemeia, que é a dança do pescador. As pessoas que vivem da pesca nesta região. Por isso que a música, o ritmo, a dança é a cultura do povo desta região. Então vamos ouvir, para finalizar, um pouco do sensemeia, né? O toque do sensemeia, que traz a característica desta dança. Assim, muito importante, Alexandria, né? Em árabe se fala Escanderia. Por isso que as músicas de Melé Alaf, né? Normalmente os cantores pronunciam a palavra Escanderia durante a música, porque fala das belezas desta região de Alexandria. Escanderia, Alexandria. Ok? Mas vamos agora ouvir um pouco do sensemeia, um instrumento base que traz a característica da dança desta região. Olá pessoal, seguindo as nossas danças folclóricas aqui do Egito, vamos falar agora do povo Falarrem. Apesar do povo Falarrem viver próximo das margens do rio Nilo, ele não é um povo que vive da atividade naval nem da pesca. O povo Falarrem vive da agricultura. Eles são considerados os camponeses árabes, os camponeses egípcios. O povo Falarrem vive da plantação de trigo, de arroz, de culturas como plantação de frutas, hortaliças e verduras. É um povo simples, alegre. No seu cotidiano, eles cantam e dançam. O povo Falarrem, eles normalmente se utilizam nas suas músicas de frases e poesias contando o seu cotidiano de trabalho. Por isso, o povo Falarrem é considerado como o povo que traz consigo a humildade da cultura egípcia da área dos camponeses. Importante saber que existe uma característica para a dança masculina, como existe uma característica para a dança feminina, e as duas juntas formam o contexto desta dança magnífica do povo Falarrem. Então vamos visualizar agora algumas coreografias relacionadas à dança Falarrem, né, onde, assim, importante, o traje masculino, né, sempre é onde o camponês, ele leva consigo uma pequena enxada, caso vocês façam uma representação da dança masculina, e o traje feminino, como as mulheres são muito religiosas, ele cobre todo o corpo como uma galabia toda colorida, pode ser florido, né, em si, ou colorido em si. É parecido, eu sempre brinco que é parecido com a camisola da vovó Mafalda, e é parecido com uma camisola, né? Mas é um traje que cobre todo o corpo dela, né? Mas a demonstração da dança sempre evolutiva, com grandes movimentos para que possam aparecer. E normalmente elas carregam consigo cestas de flores, cestas de fruta, né? Pode trazer consigo na dança peneiras ou jarro, que é o popular conhecido também dentro desta dança. Então vamos visualizar algumas danças Falarrem. Yeah.
Falando das danças, né, folclóricas, vamos falar uma que está muito presente nas danças da região mais ao deserto, mais ao oeste, digamos assim, do Egito, que é a conhecida dança Hagala. A dança Hagala tem uma característica importante porque o passo masculino é totalmente diferente do passo feminino, embora haja um casamento entre os movimentos femininos e masculinos, né? E a dança precisa da conotação, né, dos dois. É importante porque ela traz consigo uma história onde conta que a bailarina que dança o Hagala, ela disputa, né, o cortejo de 4 homens. Esta é uma das características importantes da dança Hagala. Não que não haja coreografias com dança Hagala, infinidade com outras mulheres na mesma coreografia, né? Mas a essência da dança em si traz consigo esta particularidade, que é uma dança executada numa festa de casamento, né, onde a bailarina, né, dança com 4 principais bailarinos, né, ou 4 pretendentes, e dali surge um novo noivado onde essa bailarina futuramente irá se casar. Então é uma dança de caráter bem folclórico, né? A vestimenta tem detalhes importantes, por exemplo, a vestimenta feminina possui uma espécie de um avental, né, com babados, que serve para aumentar o quadril da bailarina, da dama, né? Já a característica da roupa masculina, né, a presença do tarbush, que é aquele chapeuzinho que os homens usam, né? A marcação do passo sincronizado entre os homens é importante, e os agachamentos, né? E principalmente também o que traz a ênfase a essa dança são as palmas. A palavra Hagala quer dizer palmas, né? Então por isso que a dança Hagala é conhecida como a dança das palmas, onde as famílias desses futuros pretendentes batem forte as mãos, né? Batendo palmas, para que atraia a atenção da bailarina e ela se aproxime mais daquele futuro pretendente. São detalhes que a gente já conversou aqui nos Amigos da Dança, explicamos a questão da relação desta dança, né? E hoje estamos fazendo só uma ênfase relacionadas a elas, então vamos ver um pouquinho da dança Hagala. Olá, gente. Vamos falar agora de algumas danças da região do Alto Egito. A principal delas, mais conhecida, é o Saïd, ou Tartibe, né? Também temos o Raqsat al-Asaya e o Gawazi. Essas danças estão nesta região, conhecida como região do Alto Egito. Por serem de característica, né, um pouco mais próxima do deserto, essas danças trazem referências e movimentos, né, ao cotidiano da população que vive nessa região. Vamos citar primeiro o Tartibe. Tartibe, uma dança masculina, né, onde ele é praticamente um esporte onde os homens praticam, né, com seus bastões, movimentos parecidos como artes marciais, né, assim como a capoeira, que é uma dança e também uma luta. O Tartibe, desenvolvido pelos homens, também é uma dança e uma luta, né? Hoje praticamente um esporte, né, no mundo da dança, no mundo da cultura egípcia, digamos assim. O Tartibe traz como referência um bastão reto, comprido, de forma que os homens se utilizam ele como um instrumento de defesa ou um instrumento para seu trabalho. Então ele está no cotidiano das pessoas desta região. O ritmo base para a música também vem arreglado de um maksum,
seguido do seu derivado conhecido como saíde por nós brasileiros, que é uma derivação do ritmo. O ritmo sempre lento, de característica forte, e o principal instrumento que identifica esse estilo musical é o chamado mizmar. Esse instrumento musical, ele representa, né, o som característico do início das músicas de saíde. Normalmente, o músico soa este instrumento antes de iniciar o ritmo tocado. É ele que identifica a chamada, que nós dizemos chamada para o saíde tradicional. Então vamos ouvir um pouco do saíde e ver um pouco sobre a dança saíde e tartib. Como já foi dito aqui, vamos falar um pouquinho sobre os gauazes, né? Existem algumas famílias que representam essa cultura no Egito, né? Eles estão na região do Alto Egito, mas se espalham por todas as regiões, né? São dotados de dons musicais e muito conhecidos pela área artística, né? A maioria são músicos ou bailarinas. Os gauazes, eles têm um laço familiar muito forte e por isso eles mantêm tradições, entre elas a questão da música, né? Manter a tradição da música. Eles têm a essência da raiz da música desde os primórdios antes de Cristo até os dias atuais. Então, hoje existem muitas estão casando e assim vão largando a área artística, mas as poucas famílias que preservam ainda mantêm a tradição da questão da música, né? É importante saber que as bailarinas gauazes, por onde passam, elas levam a essência da cultura, né? Por isso elas absorvem para dentro da sua dança tudo que elas podem ver, tudo que elas podem absorver da cultura da região onde elas estão e colocam isso no seu show e apresentam nos grandes centros. Então vamos ver um pouquinho da dança gauaza. Vamos falar agora sobre uma dança que fica bem mais ao sul do Egito, a conhecida Dança do Sudão. A Dança do Sudão, ou dança sudanesa, né? Sudão também é um país localizado aqui próximo ao Egito, que tem um povo extremamente religioso que vive da sua cultura, um povo simples, um povo muito alegre, né? Na sua grande maioria são todos negros, grande maioria. Os sudaneses, eles têm na sua vestimenta, trazem características de trajes indianos, devido à influência, né, de mercadores que trazem essas mercadorias para este povo, né, justamente para esta região. Então, na característica do traje sudanês, existe uma forte influência de trajes vindos da Índia. Isso é importante saber, né? Porque as mulheres utilizam longos vestidos cobrindo sua cabeça com este tecido conhecido como sari, né?
Outra característica na dança do Sudão são movimentos lentos na dança masculina que representam animais da região, né? Isso identifica a movimentação da dança masculina representativa. A dança do Sudão sempre executada com homens e mulheres, né? A família está muito presente nessa dança. Então não é uma dança de caráter somente masculino ou somente feminino. É uma dança alegre, feliz, que traz consigo conotações religiosas. Muitas vezes os sudaneses utilizam a sua música e a sua dança como terapia para a cura. Então eles dizem que a dança do Sudão, né, a dança sudanesa, o estilo musical, traz a cura. Por isso, muitas músicas são religiosas. Mas cuidado quando utilizar as músicas do Sudão, porque na sua grande maioria são músicas religiosas. Vamos ouvir agora e ver um pouco sobre o Sudão, essa dança que já vimos aqui no grupo Amigos da Dança. هاني دايب توبة واني اول نوبة عقلي ملخبطني قلبي بيخبطني يا ويل الويلة يا ريت مالي هاني كنت في حالي هاني مش حبيتها تاني دكتور نص. Finalizando, nós temos a dança ballad. A dança ballad, né, em si, deixei por último, porque ela traz, né, toda a essência do que a gente conhece do Raqsa al-Sharq, a dança mais primordial, né, oriunda da dança gawazi. A dança gawazi mantém a essência de uma dança tradicional, né? A dança ballad por si, ela utiliza, né, desta raiz e associada à expressão e um trabalho de movimento elaborado, onde a naturalidade de se dançar, quanto mais se dançar centrada na música, digamos assim, quanto mais a bailarina conhecer os ritmos, conhecer os movimentos e agir com total naturalidade no desenvolvimento desta dança, quanto maior for o seu contato com o ritmo e com a melodia, e melhor a sua expressão de domínio para esses elementos, melhor é a essência da dança ballad. A dança ballad a gente diz que é a cara do Egito. Por isso o nome ballad, né? A palavra ballad quer dizer país, né? Então ela é uma somatória de movimentações de todas as regiões, só que ao contrário do gawazi, ela tem uma performance muito mais elaborada na questão de afinação dos movimentos e ao mesmo tempo um domínio natural. Então é isso que traz a essência da dança ballad. Vamos ver um pouco sobre essa dança. Vamos assistir uma bailarina dançando.